Fala galera, beleza? Aparecendo aqui. Não consegui gravar vídeo ontem, nem anteontem. Ontem fiquei fora de casa o dia inteiro. Anteontem tive alguns probleminhas. Depois eu vou fazer um recap final do dia, né? Eu tô fazendo esse aqui mais para me situar, porque eu acho muito ruim. Isso é uma indicação que eu já dei no passado sobre você sempre ter um hábito de fazer um recap aí no formato que você preferir. Eu gosto de fazer por vídeo, eu acho mais dinâmico, né? Mas eu acho que é importante que seja feito, porque isso te situa, né, dentro de uma estrutura de mercado aí que às vezes você fica por fora dela, porque você passa tempo demais sem olhar um gráfico maior, ou mesmo você ficou de fora do mercado por um dia, porque você teve algum compromisso, e aí você perde o fio da meada, né, do que está acontecendo, né, desde o gráfico grande até o gráfico pequeno. A minha ideia aqui é fazer um recap de 5 minutos, né, sobre o que está acontecendo aí com o mercado nesses últimos dias. Eu vou acabar falando um pouco de ontem, mas depois, mais tarde, eu vou gravar um vídeo falando do pregão de hoje, ontem e anteontem. Ontem eu não operei, anteontem eu operei, tomei loss, praticamente limite de loss diário. Eu operei muito mal. O dia também de manhã acho que não foi tão fácil, mas eu operei muito mal. E, enfim, mas isso aí eu falo mais tarde. Pessoal, a gente teve um avanço aqui no gráfico semanal do Ibov. Eu acho que no do índice, não sei se foi abaixo de barra. Ah, não foi não. Beleza. A gente teve um avanço aqui depois de tentar fazer uma nova mínima e nem conseguir. Né? No gráfico semanal, os compradores já compraram acima do preço de fechamento da semana passada. Isso significa muita força dentro da perna. Só que, né, à medida que se aproxima aqui do topo histórico, cada vez mais os vendedores eles vão estar a fim de montar posições, entendendo que isso aqui pode falhar exatamente como falhou aqui, né? E outras vezes que teve aqui, que esse aqui virou topo histórico, rompeu, falhou. Tem esse trade de falha de rompimento de topo histórico aqui no Ibov, ele tem uma boa assertividade ao longo do tempo aqui, né? Ou pelo menos para sair no 0 a 0, exceto esse trecho aqui antes do crash, né? Então, como o cenário está lateral, a tendência é quanto mais alto, né, esteja dentro da lateralidade, os vendedores queiram aparecer. Então, aqui eles já estão se fazendo presentes. A questão é, será que essa barra ela vai fechar abaixo da mínima da semana anterior? Né? E por consequência abaixo da anterior também, porque o preço aqui foi quase o mesmo, vou até deixar um alarme aqui. Ou será que ela vai fazer um paviozinho e vai fechar lá em cima? Não temos como saber. Aqui no semanal, se fosse chutar, né, chutaria que vai entrar uma reação compradora abaixo dessa barra aqui, porque isso aqui é um impulso, abaixo de barra se compra. Né? Então, por price action é isso aí. Lógico, não pode esquecer que tem o topo histórico aqui, que é a região mais importante de resistência nesse momento. Tá? Gráfico diário do Ibov, agregando os pregões aí dos últimos dias, né, a gente teve aqui, continua dentro da lateralidade, um dia muito nulo aqui no dia de anteontem, né, que foi um pregão mais difícil, uma amplitude bem reduzida, 1.000 pontos aqui no Ibov, acho que o índice foi um pouquinho mais que isso, e ontem um dia de tendência de baixa, furando a média móvel de 9 períodos, que é um bom indicador aqui, né, de momento do preço numa tendência forte. Ele virou para baixo, né, teoricamente se ele perde essa mínima, que no 5 minutos do índice isso ainda não aconteceu, ele está acionando uma configuração de venda ali, daqueles setupzinhos 9 ponto alguma coisa. Mas mais importante do que isso ele está dando continuidade para uma virada de média de tendência forte. Isso aqui é um ponto, né, bem relevante para a gente ficar de olho. A perda da mínima de hoje, ela pode representar uma visita ali na média móvel de 20 e talvez perfurar um pouco porque está muito próximo, né? Mas enfim, aqui no Ibov a barra deixou, né, uma cara muito clara de que isso aqui, né, tende a ser testado esse suporte, que é a mínima da semana passada ali que a gente acabou de marcar, beleza? Tem um gap aberto aqui que também pode ser, né, um ponto de inflexão hoje para os vendedores tomarem coragem para vender novamente. Deixa eu até sinalizar isso aqui no índice futuro também, porque eu acho que pode ser o ponto do dia. Esse gap aqui também parece que está na região de 50%, 618, ó, 50%. Basicamente perfeito nos 50%. Dependendo de como o mercado chegar aqui, né, a gente pode ter um bom trade. Então, é isso aí. Vamos aqui, índice futuro, vamos colocar nos 60 minutos. Ó, aqui a gente consegue ver bem, pessoal, antes de passar para os 60, uma formação de possível triângulo expandido. Olha só. Né, isso aqui. Né? E aí, ele poderia vir visitar essa extremidade inferior, que a gente pode identificar pela média, né, primeiro, e depois, quem sabe, né, outros pontos aqui bem relevantes do gráfico, como esse gap.
Então agora a gente está nessa região. O que, que eu acho que seria pior aqui, pessoal? Que viesse uma barra para fechar, né, toda a queda de ontem, e aí devolve na lateralidade e está meio alto, mas ainda não está lá tão alto. Seria interessante ele tentar trabalhar por aqui porque traz mais previsibilidade, né? Acho que esse é o nome da coisa aqui, é ser mais previsível. A gente tem média, a gente tem gap, provavelmente vai entrar reação nessa região, e aí a gente tenta caçar alguma compra por ali ou vender mais para cima aqui no dia para tentar trazer para cá, né? E se ele cair entre hoje e amanhã, tentar comprar por aqui e tudo mais, tá? É mais ou menos esse o cenário que eu tenho. E aí aqui no gráfico de 60 a gente vê nitidamente uma lateralidade, pode traçar uma linha assim, ó, que fica bem claro, né, que é uma linha de wedge, de triângulo expandido e tal. Vou até colocar essa aqui, ó. Ele varou um pouquinho ali e já voltou para dentro. Então, eu acho que esse ponto aqui ele é bem relevante, né? Bem relevante mesmo. E aqui a região de suporte, o preço está reagindo. E agora vamos falar aqui no intraday, gráfico de 5 minutos. Deixa eu pôr meu layout padrão e já ir fazendo as marcações por aqui, né? Acho que precisa ser... Ó, aqui é a região de 50%, né? Tudo aqui. É uma região de suporte, ó, essa barra aqui, ó, uma barra lateral, né? Bem a perda dela jogou ela para baixo aqui, muito provavelmente, ó. Foi exatamente isso, pessoal. Então, aqui é um ponto que pode ser, né, o ponto de hoje. Média de 20 períodos, VWAP do dia anterior, 50% gap. Só tem que tomar cuidado. Quando a coisa está muito óbvia, tem muita gente vendo a mesma coisa. Quando tem muita gente vendo a mesma coisa, fica difícil de você esperar que traders entrem na ponta oposta, né? Eu diria que esse mercado ele vai buscar essa região, tá? Só que tem que ficar esperto nessa resistência aqui, ó, ficar esperto nesse fechamento de gap aqui. Ó, aqui está bem a retração de 618 e tem um gap, ó. Preço por nível 618. Deixa eu só ver se o FIBO está na... Tá assim. Ó, 618 é 38% de retração, está exatamente no fechamento de gap aqui também. Então tem que ficar esperto com essas coisas, pessoal. Aqui eu não acho que esse mercado ele vá fazer volta em V e vá embora de uma vez. Esse tipo de estrutura aqui não é tão comum fazer isso. Teria que fazer um teste aqui, uma estrutura de MTR, alguma coisa desse gênero. Ó, vocês vejam que a barra 1 ela foi, né, uma barra de alta, mas com um pouco de dúvida, né? Tem uma barra aí de 400 pontos. A amplitude do dia ainda está pequena. Tende a travar uma lateralidade com essa resistência aqui. Aqui tem um gap também, ó. Está se aproximando ali, vendedores já têm aparecido um pouco. Então, é outra coisa para ficar, né, ligado no movimento. Então, eu só acredito em altas como retração e talvez a gente veja vendas ainda aqui. Se o mercado ele for insistindo no comportamento comprador, que não é o caso, observem que a gente teve essa barra de compra, essa aqui e essa aqui com o pavio em cima. O resto é tudo doji, tudo doji, né? Então, para mim, isso é um comportamento de correção na iminência de vir uma barra negativa aí e dar uma pancada para baixo. Tá? Mas talvez isso demore até aqui, talvez demore até aqui, talvez demore até aqui. Vamos ver. Mas eu não acho ainda sábio comprar alto, né, dentro de um dia que foi uma tendência de baixa violenta, né? Talvez, né, vamos pegar aqui um movimento projetado, ó, que eu acho que basicamente vai dar aquela barra externa. Ah, não, deu um pouco menos. Mas aqui são duas coisas, né? Vamos pegar esse aqui, ó. Foi o movimento da barra externa. Ó, repara como o preço ele sentiu 618 e sentiu 100%, foi a região do fechamento do dia. Então, isso aqui, para mim, ele tende a puxar uma correção de 10 barras e 2 pernas. A famosa TBTL, Ten Bar Two Legs, do Al Brooks, tá bom? Mas tem que tomar cuidado, né? Essa é a primeira perna, eu acho que pode ter uma traulitada para baixo aqui, e você ficar comprando alto, você fica exposto a esse tipo de risco desnecessário, na minha opinião, tá bom? O intuito era fazer um recap de 5 minutos, já são quase 10. Vou só falar um pouquinho do dólar aqui, né? O dólar ele vem caindo, mas num contexto geral a gente pode olhar ele bem lateral e com pouca similaridade entre comportamentos aqui. Ele sobe forte, ele cai forte, ele lateraliza muito tempo. Hoje ele deixou um trade razoável, né, ativou uma L2 aqui nessa barra 6, alto nessa situação lateral. Ó, ele bateu um alvo que ele não tinha batido, tá, pessoal? Esse 1618 aí, de um experimento lá de cima.
estava alto nessa lateralidade, deixou uma barra boa, aqui era o trade swing, ó, poderia ter saído 14 pontos ali, ou na mínima do dia. Eu nem vi isso aí. Se eu tivesse visto, eu não sei se eu teria feito, não. Eu acho que não. Vender em cima da média, no meio do contexto lateral, acho é um pouco difícil, principalmente com a abertura que reforçava, né? Compra abaixo de barras, compra acima de barras, né? Lateralidade perto de topo, eu acho que ele reverteu um pouco forte, né? Só que agora que isso aconteceu, se ele não tiver uma volta em V ou qualquer comportamento comprador muito agressivo, eu acredito que a gente vai ter quedas prolongadas, porque ele perdeu uma bandeira aqui e tem muito espaço para cair até o próximo suporte. Tem um gap aqui, já fechou, e aí aqui seria o próximo suporte mais forte do dólar. Tá? Então eu trabalharia, mercado está always em short aqui no dólar, né? Ainda no contexto lateral, mas que tem suportes para baixo, ou seja, idealmente procurar por vendas ou ficar de fora. Venda baixo, bom, nesse momento romper na mínima do dia anterior e com uma perna que vem de uma vez só, eu não acho que seja a forma mais inteligente de entrar, porque o seu stop ele vai ser extremamente caro e o teu alvo ele não pode ser tão longo, porque você tem um suporte majoritário aqui. Então eu esperaria algum tipo de retração, talvez um teste dessa mínima aqui, né, dependendo do que o mercado fizer para testar esse patamar, uns 50% dessa perna, dependendo de onde for isso. Né, para mim, esse 50% ele tem que ser para baixo do ponto de rompimento. Ó. Digamos que ela vem até aqui. E aí você tenta pegar um trade por aqui, ou na própria mínima do dia anterior, alguma coisa, e vamos ver, né? Desde que não tenha surpresas aí de reversões abruptas nem nada. Isso aqui também pode ser uma bandeira final, essa perna vir de uma vez até o suporte e aqui gerar oportunidades de compra. Eu deixaria um alarme aqui e observaria como o preço ele vai chegar nessa região. Compra com ordem limitada nesse comportamento aqui é loucura, não faz sentido, mesmo sendo uma lateralidade maior, precisaria esperar um pouco alguma formação, um H2 ali ou uma MTR, para realmente ter uma estrutura um pouco mais confiável para a gente fazer operações na ponta compradora. Né? E vendedora, eu já falei aqui a tese, né? Então sou mais comprador no dólar no suporte, vendedor enquanto ele não chega lá, e sou mais vendedor no índice na resistência e comprador enquanto ele não chega lá, mas eu não quero comprar alto. Beleza? Então, esse é o cenário para hoje. Era essa a proposta aqui desse vídeo. E vamos ver o que acontece. 5 ou 15 minutos já tem 4 barrinhas de alta. O mercado está indo como quem não quer nada, mas né, em relação à mínima do dia, ele já subiu 500 pontos. Vamos ver como é que ele se comporta né, nessas regiões aqui que tende a ter entrada de força vendedora. Beleza? Um grande abraço, até logo menos.